Pai, eu glorifico o Teu nome. Pai, te agradecemos porque podemos adentrar na Tua presença. Oh, Pai, podemos estar diante de Ti. Oh, Pai, e nos prostrar completamente, nos derramar na Tua presença. E, Pai, que nessa noite o Senhor possa se revelar a nós. Em nome de Jesus, Pai, traga inspiração em cada coração. Traga, Pai, um acender, um ativar, um novo posicionamento em agir e reagir em um desafio que está diante de Ti. Porque, Pai, Tu és aquele que dá a solução, Tu és aquele que dá a direção, Tu és o caminho. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, primeiramente, depois dessa oração de consagração ao Senhor, eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Ai, pastora, toda hora estou cansada. Não, levanta só um pouquinho. Eu queria, sempre quando eu tenho a oportunidade de estar com o microfone, eu quero estar me colocando em oração por Israel e pela Palestina. Você que está nesse lugar, você foque agora seus pensamentos, suas intenções de oração. Tira sua intenção só de sua. Não olha só para a sua necessidade. Há um chamamento da Igreja do Senhor que nós somos chamados para orar por Israel, para orar pelos povos não alcançados. Então, toda oportunidade que eu tiver, em nome de Jesus, eu vou estar orando e você, dentro da sua condição de fé, ore para essa realidade de o Senhor se manifestar naquele lugar. Jesus já está se manifestando para os judeus. Jesus já está se manifestando para os palestinos. Jesus, ele está fazendo a obra que nós não estamos fazendo. Porque se nós estivéssemos lá, nós íamos correr para pegar o avião, irmão, como muita gente fez. Porque isso é humano. A gente é gente. Mas Jesus, ele nos convida a orar. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Estamos aqui como Igreja do Senhor, orando por Israel, orando pelos palestinos, orando, Pai, pelos lugares assolados por guerras. Pai, em nome de Jesus, eu creio no Teu poder, no Teu agir, no Teu operar, que o Senhor usa até isso para alcançar. Pai, o Senhor é aquele que tem se revelado e cremos que estamos vivendo os últimos dias. Pai, nessa hora também oramos, Pai, pelos lugares que estão sendo assolados por situações da natureza. Oh, Pai, oramos por Maceió, oramos pela Filipinas, oramos pelos lugares aonde o terremoto está chegando, aonde vem os mares se levantando. Pai, assim como o Senhor Jesus disse, aquieta-te, aquieta-te, nós damos uma palavra também sobre esses lugares. Pai, sabemos que a corrupção humana, ela é responsável por esses acontecimentos. Mas, Pai, nós estamos aqui em coração, em arrependimento daqueles que pecaram contra a natureza. Mas estamos aqui, Senhor, para proclamar a manifestação da Tua presença nesses lugares, tocando vidas, resgatando, oh, Pai, se manifestando como um Senhor que resgata, em nome de Jesus. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode sentar, graças a Deus. Glória a Deus. Ficou sem relógio, né, Roberto? Mas vou ficar aqui olhando, amém. Então, irmãos, é interessante. Pai do Senhor, glória a Deus, sejam bem-vindos, amém. Hoje culto com ceia. E sempre quando a gente está para compartilhar uma palavra, eu acredito que todos que vêm aqui na frente tiveram uma comunhão intensa com essa palavra. E é interessante que o início dessa semana, para mim, foi de reflexão, meditação, pois eu fiquei lembrando do testemunho do pastor Natan Rufino. Quem lembra? Esteve aqui semana passada. Muito doido, né?
E, na verdade, pensando sobre tudo que ele falou, em alguns momentos criou, sinceramente, irmãos, criou um desconforto em mim. Eu não sei vocês, mas eu fiquei confrontada com tudo aquilo que aquele homem disse. Até do recitar da música lá do Raul Seixas e tal. Porque, irmãos, você vê a necessidade que as pessoas têm de acreditar em algo e que esse algo possa verdadeiramente dar destino para ela. Eu estou me fazendo entender? E aí, nisso tudo, ele falou, e o Raul Seixas, e o hinduísmo, e aquela coisa toda, que para nós, eu acho que você, de repente, pode ter tido o mesmo pensamento que eu falei com algumas pessoas, não é muito do nosso interesse, eu sou crente, eu não quero lá saber do hindu, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, eu não quero saber. Eu quero saber o que Deus pode fazer de forma infinitamente mais, não é mesmo? Mas ele falando aquilo tudo, e ele falando sobre a experiência dos familiares deles que acolheram Jesus, e quando ele estava ali meio que surtado com a doença, com a esquizofrenia que já estava se apresentando, / endemoniamento, tudo misturado ali, tudo no mesmo poço, tudo no mesmo saco, na vida daquele homem, eu percebi. E eu parei para pensar, e a pergunta que eu faço para vocês, que eu anotei aqui. Você já parou para pensar que a fé é simples? Não responde para mim. Você já parou para pensar que a fé, ela é simples? Pessoas que acolheram uma palavra, talvez numa reunião de oração, numa conversa com um amigo, a qual ela recebeu, acreditou. E no momento de desafio, que era feio, irmãos, pensa numa pessoa surtada, endemoniada, tudo misturado, a primeira coisa que dá vontade de fazer é sair correndo. E na simplicidade, essas pessoas que não sabiam sequer um versículo bíblico, acredito eu, eles simplesmente começaram a repetir as palavras que eles ouviram e simplesmente disseram e falaram em nome de Jesus. Será que o nome de Jesus não é suficiente? Claro que é. O maravilhoso nome de Jesus. Porque ele mesmo disse, tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, assim eu farei. Então, queridos, eu e você estamos sendo desafiados a resgatar em nossos corações uma fé simples. E a fé simples funciona. A mesma coisa que os irmãos que vieram aqui na frente, eu liberei uma palavra sobre eles. É tempo de alargar as tendas. Irmãos, se eles não acolherem no coração como uma verdade, como uma palavra profética, como uma certeza, com uma fé simples, isso não vai acontecer. Mas em nome de Jesus eu creio que aqui tem um povo crente. E o crente é aquele que crê, que nasceu para crer, que nasceu para continuar a perseverar, ainda que tudo se levante. E é interessante que ao longo da nossa caminhada, a gente pode se encontrar no momento que a Shaisa falou quinta-feira. Quem esteve aqui na quinta-feira ouviu. O que você está fazendo aqui? É uma palavra que você tem que falar para você. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo diante de Deus? O que eu estou fazendo com essa palavra? O que eu estou fazendo com aquilo que o Senhor tem para mim? Será que é só uma informação? Ou será que é mais algo para eu colocar na minha teologia? Afinal, eu estou estudando sobre Deus. Querido, nós não fomos chamados para isso. Eu posso ouvir um amém? Amém.
E voltando para a condição do pastor Natan, eu ainda não estou pregando. Ouvir literalmente alguém, eu até anotei para não me perder, que outrora poderia ser comparado ao endemoniado Garazeno, Gadareno. Não, na minha Bíblia está Gazareno. Não é Gazareno, está aqui, Marcos. Gazareno, está Gazareno na minha Bíblia. Gerazeno, irmãos, perdão, eu misturei tudo. Está vendo? E aí, o que acontece, irmãos? Tu dá de cara com o cara que era o endemoniado de Gadareno. O cara vem aqui, vamos parafrasear, Natan, meu irmão, te amo, mas tu estava assim, desse jeito. E aí o cara começa a falar, tu vai olhar assim, caraca, será que ele ainda é meio doido? Ele me olhou meio assim. Os pensamentos vêm ou não vem, irmão? Veio, aí. É desse jeito. Pensa eu e pastor Luizinho. É doido. Mas, irmãos, é impressionante que você está rindo, né? É, porque pensou mesmo, né? Não estou sozinha nesse negócio, não. E é interessante que o que a gente tem que guardar da palavra que esse cara trouxe para nós, que eu acho que ainda está ruminando dentro da gente. Tá ou não tá, irmão? Fala para mim. Ainda está em mim, está em você também. E aí eu tinha anotado e eu anotei de novo. O que ele falou para mim, que eu peguei para mim, eu acho que você é bom pegar para você também, porque eu acho que você já está fazendo isso em algumas áreas. A melhor versão da Bíblia é a vivida e a praticada. Vamos repetir? A melhor versão da Bíblia é a vivida e praticada. Aleluia! Eu quero essa versão todo dia. Jesus, nesse negócio aqui que eu estou passando agora. Eu queria tirar essa página da Bíblia. Eita, deixa eu te lembrar de novo. É a vivida e a praticada. Sai daí. Amém? E como é que é isso? A melhor versão ver a vivida e a praticada é através da nossa atitude de fé. E a fé não pode ser recebida se ela não conhecer a vontade de Deus. Eu vou repetir. A fé, ela não pode ser recebida se não conhecer a vontade de Deus. E Jesus foi a vontade de Deus em carne, irmãos, que ele se fez carne. João 1,14 diz, coloca lá, só para dizer que a pastora não está lendo a Bíblia. Glória a Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de quê? Graça, favor imerecido. E de verdade, a palavra em ação. E vimos a sua glória. Glória como? Como do unigênito do Pai. Ele era único, mas ele se tornou primeiro depois. Sabe por quê? Porque veio um monte de gente depois, eu e você. Amém? E por que eu comecei com essa observação, com essa realidade que está disponível para mim e para você? Eu anotei para não me perder, irmão. E aí, diante desse adendo que eu coloquei a respeito do pastor Natan Rufino, eu quero que você abra João capítulo 9. Vamos voltar lá, palavra gloriosa. Pastora, a senhora vai pregar de novo que ele pregou? Mais ou menos. É interessante que você que já tem um pouco de intimidade com a palavra, e se não tem, comece a ter, só em ler o livro de João, até os primeiros 8 capítulos, eu acho que eu e você já estaríamos convencidos pela palavra de que Jesus, ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Mas nós não fomos criados simplesmente para pegar a informação da palavra. Eu e você fomos chamados para ter revelação da palavra. O que é isso? A palavra, ela vai dizer para mim, vai acolher em mim, vai trazer uma realidade para mim. Do que? De algo que vai ser de uso, de que vai ser útil ao meu respeito no momento oportuno.
Isso é revelação. Porque senão, querido, é mais um livro. É uma história bonita e, como diz o outro aí, é mais um livro preto que os religiosos leem. Mas, queridos, eu e você somos chamados para ter a versão da Bíblia vivida e praticada. Vivida e praticada. Eu tenho a versão da Bíblia vivida e praticada. Por que eu estou batendo nessa tecla? Irmão, porque essa semana, em nome de Jesus, você vai ter oportunidade de colocar essa Bíblia em prática. Eu creio nisso. E vai ser no momento, de repente, que você não acha legal. Ai, não quero viver isso aqui agora, não. Deixa eu fazer do meu jeito, mas o Senhor te chama para viver e praticar. João capítulo 9, versículo 1 diz: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Esse cara nasceu cego de nascença, você já sabe. E os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Versículo 3 que o pastor citou. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais. Ele colocou um ponto ali. Mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Versículo 4, que não colocou um ponto, se tornou uma vírgula. Então é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Ou seja, Jesus ele estava chamando a responsabilidade para nós. Ele estava trazendo a condição de nós podermos, na autoridade do nome de Jesus, mudar aquela situação. Irmãos, tem coisas hoje que a gente vai olhar e vai falar: Senhor, isso aqui é complicado. Sim ou não, gente? Sim. E aquilo ali às vezes pode te consumir, como às vezes me consome. Mas o Senhor é aquele que gera em nós uma indignação, não de que nós tenhamos que ficar para baixo, porque algo não aconteceu, porque o milagre não surgiu. Não, nós temos que ficar inconformados de ainda não manifestarmos as obras, e essas obras maiores. Mas, queridos, o Senhor é aquele que colocou dentro de mim e dentro de você um tesouro inabalável, a qual se chama o Espírito Santo, aquele que guia a mim e guia você a verdade da palavra, que para que nós possamos agir e reagir como Jesus na situação proposta que está diante de nós, amém? Então, querido, tudo isso que o pastor colocou foi para gerar em mim e você um confronto. Para gerar em mim e você um novo posicionamento contínuo. A afronta se levanta, eu sei em quem tenho crido. Ou a doença ela vem, eu sou sarado e curado. Ou a confusão na família se levanta, ei, maior que está em mim do que está no mundo, pode arredar daqui, Satanás, em nome de Jesus. É um novo posicionamento contínuo. E, irmãos, tem coisas que você, naturalmente ou espiritualmente, não consegue enxergar como esse rapaz não enxergava. Mas, se você ouvir a voz do Verbo que se fez carne e confiar nisso, que você se firma, o milagre vai acontecer. Sabe por quê? O texto continua dizendo, versículo 5. Enquanto estou no mundo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Dito isso, ele fez aquele negócio. Eita, é só o Espírito Santo para gerar isso no coração de Jesus para fazer. Cuspiu na terra, ei, que nojento. Tendo feito lodo com a saliva, pensa, aplicou aos olhos do cego e dizendo-lhe, Jesus, ele determinou para aquele homem, ele deu um comando para aquele homem, disse assim, vai, leva-te no tanque de Siloé. Eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas na minha Bíblia diz que quer dizer
enviado, e ele foi, se lavou e voltou vendo. Irmãos, eu e você somos chamados para ir nos mergulharmos no lugar chamado tanque do enviado. É nesse lugar que ele transforma a minha e a sua visão. Por isso que eu não disse ainda. O tema dessa palavra que o Marcos às vezes me pergunta é o decidir caminhar sobre a visão do Messias, do enviado. Ei, eu e você somos chamados para ouvir uma palavra do Senhor, confiar nessa palavra, andar por ela e ter a certeza de que vai acontecer. Eu posso ouvir mais um amém? Eu posso ouvir um amém com força? Sabe por quê? Porque você coloca para fora no seu respirar o fôlego de vida que está dentro de você, em nome de Jesus. E queridos, o Senhor nos chama para nos firmarmos nessa realidade, conforme foi com esse jovem. Ele se firmou na palavra. Ele saiu andando com o olho cheio de terra molhada de cuspe nos olhos e foi andando lá. Talvez ele foi guiado por alguém. Talvez ele começou a ficar meio assim, mas ele obedeceu. Vai ter situações na minha e na sua vida que nada vai fazer sentido, que não vai parecer que é o Senhor, mas eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer, confia na palavra que Ele te deu, pois Ele é fiel. Queridos, se eu não acreditasse nessa palavra, eu não estava aqui pegando esse microfone e falando com você. Eu tinha tudo para não estar aqui. Mas o Senhor é aquele que me escolheu, e o Senhor é aquele que te escolheu, sabe para quê? Para cumprir um propósito, para decidir caminhar na visão do enviado, para decidir caminhar enxergando como Ele vê, e assim estabelecer a vontade dEle sobre essa terra, sobre a sua vida, e ser muito mais que isso, agente de transformação, em nome de Jesus. Esse jovem se firmou. E a pergunta é, no que você tem se firmado? Mas pastor, eu não consigo ver, eu não estou enxergando, eu estou igual aquele cara. De repente Jesus já passou até uma laminha no meu olho, mas eu ainda não consigo ver. Mas queridos, conforme eu disse, o livro de João, com textos anteriores, já tinham palavras que confirmariam qualquer situação contrária na sua vida, a qual Jesus pode resolver, amém? Mas o Senhor está aqui para dizer para mim e para você, o que está em João 8, 31, 32, uma palavra muito conhecida, e que eu sei que você vai se resgatar nela nessa noite, em nome de Jesus. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, aquele jovem, ele não enxergava, mas ele ouviu o que Jesus disse, ele permaneceu naquela palavra. Eu e você somos chamados a permanecer na palavra que o Senhor nos deu, para nossa casa, para nosso corpo físico, para a afronta que se levanta. Ele responde e diz para nós, se você permanecer em mim e a minha palavra permanecer em você, você vai pedir o que você quiser. Você verdadeiramente vai ser meu discípulo, você vai conhecer a verdade da minha palavra e essa verdade vai te libertar. Querido, quando eu e você começamos a falar isso para nós mesmos, eu e você estamos fazendo uma condição chamada confissão da palavra. Senhor, eu declaro para mim, eu conheço a tua verdade e a tua verdade me liberta. Eu ouço a tua palavra, ela diz que eu permaneço em ti. Oh, Senhor, permanece em mim. E assim, querido, num só versículo, você aumenta, alimenta, estabelece
a fé. Porque, conforme eu disse anteriormente, a fé ela não pode ser recebida se não se conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus ela é estabelecida pela sua palavra. E eu creio nisso. Você crê? Se você crê, diz amém. A palavra de Deus ela é libertadora, mas ela ao mesmo tempo precisa ser acolhida. E o pastor Natan, quando estava aqui, quando ele estava no surto e ao mesmo tempo endemoniado, conforme eu já falei, as pessoas elas acolheram a palavra, aquelas pessoas que estavam ao redor dele. Por isso que eu estou reafirmando isso. Querido, quando eu e você acolhemos a palavra de Deus de forma simples, no nosso coração, sem passar no filtro dos nossos pensamentos, naquilo que pode acontecer, naquilo que a ciência diz, naquilo que o diagnóstico pode afirmar, naquilo que a conta bancária quer me dizer, eu e você podemos falar em nome de Jesus: Senhor, eu não tenho mais para onde ir, eu só tenho a Tua palavra. E a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra ela é fonte de vida inesgotável. A Tua palavra ela finca em mim a realidade do Cristo, porque a imagem real que eu tenho é o Cristo em mim, que produz em mim uma certeza no meu coração, que há esperança da glória. É eu caminhar de fé em fé, de glória em glória, ou um pouco aqui, um pouco ali, e eu vou acolhendo essa certeza no meu coração e avançando, irmãos. O que aconteceu com esse cara, o pastor Natan? O surto saiu, o endemoniamento também. Talvez ele tenha tido alguns deslizes devido à doença, mas houve um momento que ele se posicionou, ele com ele mesmo e Deus. Que nem o irmão Rodolfo Abrantes, eu não sei se a maioria conhece. A maioria conhece, eu não sei se ele é pastor, ele é irmão. O irmão Rodolfo Abrantes, ele era da banda Raimundos. E ele aceitou Jesus, ele fumava maconha, irmãos. Ele fumava maconha para as irmãs do coque ir orar na casa dele, ele ficava lá no quarto trancado, ele tinha uma latinha. O vídeo dele está na internet, depois você vê o testemunho dele. E a latinha com a maconha dele lá e tal. Ele, não vou jogar fora a minha maconha não, custou caro. Tá caro esse negócio aqui, não, vou guardar. Quem conhece maconheiro sabe como é que é, perdão pelo termo. E aí, o que aconteceu? Ele continuou indo nos cultos. Pensa, irmão, pensa. Você tem tudo para não querer estar mais aqui. Dentro daquilo que você sofreu, pastora, está me comparando com a pessoa que usa droga? Não, querido, mas às vezes tem situações que chega a ser uma droga para nós. A gente olha para a nossa vida, acha que a nossa vida está uma droga. A gente olha para nós e vê que não tem jeito. Eu tinha tudo para não estar aqui, pastora. Mas assim como aconteceu com o irmão Rodolfo Abrantes, o Espírito Santo está aqui para falar com você em nome de Jesus. O Espírito Santo falou com aquele homem e ele fumou o último baseado que ele tinha dentro da lata de não sei do que ele tinha em casa. E ele olhou para aquele baseado e ele falou, o Espírito Santo falando para ele, a maioria sabe aqui o testemunho, esse daqui é o último. Esse daqui é o último. Esse daqui é o último. Querido, isso é o testemunho interior. Pastora, isso é maluquice. Querido, o evangelho é loucura. E ele se posicionou naquele testemunho interior, as irmãs orando com a esposa dele, ele ouvindo a palavra, consciente ou inconsciente, querendo ou não querendo. Às vezes a gente vem para a igreja, eu estou indo arrastado. Quem já veio para a igreja arrastado, não levanta a mão. Vou estar rindo. Mas aí, irmão, você ouve essa palavra, você ouve uma palavra que talvez te confronte no primeiro momento, mas pode ter certeza que ela está produzindo em você libertação em nome de Jesus. Porque no momento oportuno você não vai saber nem onde está o versículo, mas você vai receber do testemunho
testemunho interior, que é o Espírito Santo, que habita em você, habita naquele que nasceu de novo, ele vai te trazer à memória, naquele momento oportuno, a palavra que eu e você precisamos. Assim foi com esse cego, assim é conosco, por isso nós precisamos colocar em prática. E é interessante que quando nós colocamos a palavra em prática, querido, em áreas específicas, nunca mais nós somos os mesmos. Vai ter áreas na nossa vida que a gente precisa estar indo de novo. Está indo de novo. Está indo de novo. Olha, pastor, isso aqui eu vacilei. Persevera. Isso aqui não consegui. Continua. Queridos, eu e você fomos chamados para avançar no Senhor em nome de Jesus. Parece uma palavra aleatória, parece uma palavra que todo mundo já sabe, mas, querido, eu e você precisamos estar ouvindo isso de forma contínua, uma vez falando para nós mesmos e falando uns para os outros. Aquele jovem, aquele cego de nascença, ele nunca mais foi o mesmo. Porque uma coisa ele sabia. Ele não sabia quem era Jesus. Aliás, ele não viu Jesus, ele só o ouviu e obedeceu. Mas uma coisa ele disse para quem foi perguntar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu era cego. Não conseguia ver nada. Mas agora eu vejo. Mas agora eu enxergo. Oh, em nome de Jesus, eu creio e sei que você está aqui é porque você também crê. Eu e você estamos aqui porque nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós cremos que Deus, como agiu na vida do pastor Natan, de forma inusitada, de forma a qual ele saiu de uma condição e foi transportado para uma outra situação. Oh, Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor, Ele é poderoso para agir em algo que muitas das vezes a gente não vê mais solução. E nós precisamos caminhar nessa certeza, que nós estamos caminhando sobre a visão do Messias, a visão do enviado, a visão que Jesus tem para cada um de nós cumprir o propósito dele nessa terra. De sermos como Ele é, de não nos conformarmos com os desafios desse mundo, mas nos firmarmos, nos posicionarmos naquilo que Ele diz. Como Jesus falou, João 9,4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. A obra do Espírito Santo em nós nos conduz a ser semelhantes a Jesus, irmãos. Por isso nós estamos aqui, por isso que quando nós sairmos por aquela porta, eu e você temos que sair cada vez mais convictos. Eu sou revestido de Cristo. O Espírito Santo habita em mim. Aí qualquer decisão que eu for tomar, eu não preciso mais agir pelas minhas emoções. Como foi cantado aqui, eu ofereço a Ti a minha alma em adoração. Aonde? No santuário do meu espírito. No lugar de sacrifício, no lugar de entrega, eu faço uma substituição daquilo que as minhas emoções querem me dizer, mas por uma mente renovada que Cristo tem. Essa é a nossa herança, essa é a nossa posição. E tudo que vem dizer o contrário, meu irmão, talvez eu possa estar sendo um pouco áspera com você. Você tem que se posicionar. Ai, pastora, mas toda hora isso. Você tem que se posicionar. Eu não tenho mais nada para te dizer. Somente que você tem que se posicionar naquilo que Deus diz. E o que que Deus diz? Aquilo que a palavra diz. Ai, glória a Deus. E é interessante que tem um texto que fala sobre alinhar o caminhar sobre a visão do Messias. O cego de nascença, ele recebeu um comando.
Ele ouviu a voz de Jesus. Ele foi tocado pelo Senhor. Ele procedeu de acordo com aquela palavra. E a vida dele nunca mais foi a mesma. Mas houve outra situação, aonde o alinhamento para a visão do enviado foi necessário acontecer. Atos capítulo 9. A conversão do apóstolo Paulo. Alguém que achava que tinha visão. Alguém que sabia porque sabia que tinha que matar ou mandar matar os do caminho. Eita, olha aí, gente, a nossa igreja já é perseguida desde Atos. Eita, os do caminho são esquisitos. Está tudo errado, eles não estão fazendo de acordo com aquilo que a gente entende. Afinal, eu creio em Moisés e nos profetas. Profeta bom é profeta morto. E no livro, capítulo 9, do livro de Atos, começa a dissecar a conversão do apóstolo Paulo. A palavra de Deus diz que uma luz do céu brilhou ao seu redor, versículo 3, você não precisa abrir. E caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Versículo 6, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Uma pessoa que precisou ficar cega. Olha que interessante. Alguém que estava cego de nascença voltou a enxergar porque ouviu a voz de Jesus. E outro que estava cego por causa da religião, que estava consciente em tudo aquilo que ele aprendeu ao longo da sua vida, que ele estava fazendo o que era certo. Mas Deus tinha um propósito para aquele homem, amém? Talvez eu e você haja momentos na nossa vida que dentro da nossa teologia, dentro que a gente recebe ao longo da nossa vida, através dos ensinamentos dos nossos pais, através das nossas experiências ao longo da nossa vida, nós criamos formatações de como Deus pode agir na nossa vida, sim ou não? E aí eu coloco de lado o que a palavra de Deus diz, porque sei que Deus vai agir da forma que eu acho que tem que ser. Querido, eu estou aqui como profeta para te dizer, tem hora que Deus vai te cegar para aquilo que você acha. Mas Ele, assim como você e eu, precisamos ficar cegos para as doutrinas humanas, para os achismos do nosso cotidiano, pelos sentimentos que tentam formar a nossa vida, para que nós possamos enxergar como Deus quer que nós enxerguemos na nossa frente. E aí, queridos, esse homem ficou cego. Você já sabe. Só que Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele vai para poder abençoar a vida do outro. Ele usa outro. Fala para o irmão que está do seu lado. Não vai ter jeito, você que vai ter que falar. Você já passou por aquele momento que tu fica assim, poxa, não queria ser eu que tinha que falar com fulano? É ou não é, irmãos? É bom falar? Eu falo assim, eu quero ser legal. O povo até fica assim, não, mas tem hora que tem que ser você. Quando alguém está cego, que não consegue enxergar, você, como profeta de Deus, tendo uma palavra de Deus, não sua, conduzida pelo Senhor, é você que vai ter que falar. É você que vai ter que fazer com que o outro comece a enxergar de acordo com o propósito que Deus tem para ele. Irmãos, isso é amedrontador. Porque o texto diz no versículo 10 que o irmão Ananias, ele foi chamado pelo Senhor para entrar aqui, vir ali, entra aqui, agora vai acolá, porque eu quero que você vá lá falar com o Saulo. Ananias não queria ir não, irmão. Todo mundo sabe que esse cara está matando meio mundo aí, mandando matar. Eu não quero fazer isso não, chama outro. Estou parafraseando.
Mas Ananias obedeceu. E o versículo 15 fala o que o Senhor mandou dizer para Paulo. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante aos filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. 17, então Ananias foi, entrou na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, ele já foi liberando uma palavra acolhedora, ele já foi dizendo: ei, vem cá, fica junto. O Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, para que recupereis a vista e fique cheio do Espírito Santo. Aleluia! Queridos, há uma geração aí fora que está no engano, que está com os olhos vendados, que está com o engano da religião, daquilo que acha, daquilo que pensa. Eu e você somos chamados para falar e parar do lado, dizer: ei, irmão, o Senhor é contigo. Ei, irmão, você não precisa mais viver desse jeito. Ei, irmão, venha receber o Espírito Santo em nome de Jesus. É para isso que eu e você fomos chamados, para irmos para fora. É muito bom nós recebermos uma palavra de incentivo aqui. Glória a Deus por isso. Eu recebo uma palavra, você acolhe uma palavra. Essa palavra te dá destino. Essa palavra faz você enxergar aquilo que Deus tem para você. Mas, queridos, eu e você não fomos feitos para ficar só para nós essa palavra. Nós temos que ter a ousadia de ouvir aquilo que Deus diz no nosso ouvido e termos a coragem de falar para aqueles que estão sem enxergar, para aqueles que estavam vendo da forma errada, que não conseguiam ver. Sermos como Ananias. É muito difícil. Você imagina o galardão de Ananias? Imenso. Porque Paulo ele escreveu mais de 1/3 do Novo Testamento. 2/3 do Novo Testamento. Ele escreveu as cartas às igrejas. Então eu e você, queridos, podemos estar esbarrando com Paulo na rua. Alguém que talvez através da sua vida vai ganhar multidões. Alguém que através da sua vida vai curar um enfermo. Alguém através da sua vida vai fazer com que outros voltem a enxergar assim como você fez em nome de Jesus. Por isso eu e você temos que sair daqui animados com essa realidade. E é interessante que o versículo 18 diz que quando Ananias ele disse isso, ele liberou essa palavra sobre Paulo. A palavra diz que imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e ele tornou a ver. Mas ele não enxergava mais como ele via antes. Ele não via mais como ele via antes. E os olhos deles foram tocados. E a seguir, ele se levantou, foi batizado, fez seminário, fez pós-graduação, foi batizado em divindade. Não, né? O que diz o 19? E depois de ter se alimentado, a mesa da comunhão, o estar junto, começar a perceber o que é estar no caminho. Ele foi fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E é interessante que o versículo 20 diz: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Aleluia! Querido, eu e você somos chamados a acolher, a receber a visão do Senhor.
não se atentando para aquilo que aconteceu ontem, mas você recebe a visão. A partir de hoje, há um novo posicionamento diante de ti, e você precisa caminhar nesse caminho, na visão que o Senhor te deu, naquilo que está estabelecido no propósito do Senhor, e avançar. Talvez o seu avançar seja numa sala de hospital. Muitos aqui já tiveram experiências de estar liberando uma palavra no hospital. Eu sei disso, amém? Talvez o avançar seu seja dentro do ônibus, você liberando uma palavra para alguém. O avançar é você acolher, mudar o seu posicionamento dentro da sua casa. As coisas simples, porque no início eu falei o quê? Que a fé, ela é simples. E Ananias, ele simplesmente decidiu ouvir, acolher a voz do Senhor, porque ele tinha comunhão com o Senhor. Abraçou o apóstolo Paulo e chamou ele de irmão. Liberou a palavra de Deus para aquele homem. E a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Aleluia! Assim como aquele rapaz que nasceu cego. E ele disse: eu só sei uma coisa. Antes eu não via, mas agora eu vejo. O apóstolo Paulo via da forma errada, mas agora eu posso proclamar a Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Deus, o Filho de Deus. E é interessante que no versículo 26 diz que, tendo chegado em Jerusalém, o apóstolo Paulo, ele procurou ajuntar-se com os discípulos. E o que aconteceu? Todos, porém, o temiam. É interessante. Aí eu volto para o pastor Natan. Um cara que foi... O que ele tinha mesmo? Esquizofrenia sinistra. Esquizofrenia sinistra. É isso aí. Andou pelado na rua. Se você olhar para ele, tu ainda acha que ele tem uns trejeitos. Mas pensa que ele foi acolhido no lugar. Mas é normal, irmãos, que, conforme a palavra de Deus diz a respeito do apóstolo Paulo, todos, porém, o temiam, porque não acreditando que ele fosse discípulo. Mas o 27 diz que, mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos, contou-lhes como ele vira o Senhor no... Ai, eu amo essa palavra. E que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. E estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Querido, Barnabé, ele acolheu o apóstolo Paulo. Nós, quando viemos para a igreja, experiência minha. Eu já vou dar um spoiler do meu testemunho, Danilo. Eu, quando vim para a chamada igreja, eu não fui acolhida. As pessoas olhavam para mim porque eu não era da igreja. O pastor Luizinho era crente, eu não. Aceitei Jesus depois. E é interessante que quando você chega no lugar, diferentemente daqui, que você chega aqui e você já recebe um sorriso. Ai, pastor, eu não recebi um sorriso. Então, a pessoa que você esbarrou não devia estar um dia bom, mas o normal é ter um sorriso. Eu não tive esse acolhimento. O que eu ouvi foi: o Luizinho está namorando uma ímpia. Irmãos, eu não sabia nem o que era ímpia. Eu me senti afastada. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que vem liberar sobre nós uma unção de acolhimento. Naquilo que muitas das vezes tenta te tocar, tenta te marcar, tenta te impedir,
Porque muita gente se esconde atrás disso, você sabia? Eu não vou para a igreja porque a igreja não me recebeu bem. Se torna um brinde, se torna uma muralha. Não quero porque é assim, assim, assado. Mas, queridos, o Espírito Santo é aquele que faz com que eu e você, independente do acolher, do não acolher, do temer, do não temer, nós termos a capacidade, assim como foi Barnabé, de pegar esse homem e levar consigo. Esse lugar que você está aqui, nesse lugar, você foi chamado para ser um acolhedor. Fala para você mesmo, eu sou acolhedor. Fala com vontade, irmãos. Não fala para dentro, não. Fala sem vontade. Eu sou como Barnabé. Olha, irmão, desafio. Barnabé foi um homem que tinha muitas propriedades. Aí eu quero ser Barnabé. Não, querido. Barnabé foi aquele que, deixa eu te falar, aquele cara ali, ele está falando do evangelho de forma ousada. Vamos incentivar? Vamos embora? Vamos avançar na visão? Vamos avançar no caminho? Vamos avançar em estabelecer o que a palavra de Deus diz? Porque, queridos, quando Paulo ele começou a caminhar com Barnabé, ele foi alinhado, ele começou a caminhar sobre a visão do Messias, baseado na voz que ele ouviu, que ele confiou, que ele decidiu caminhar segundo a vontade de Deus. Aleluia! Assim sou eu, assim é você. Sabe, irmãos, esse mesmo Paulo, ele escreveu a carta aos Efésios, e eu vou terminar lendo o capítulo 3, a partir do 14. Glória a Deus. Que hoje é dia de ceia. Esse mesmo apóstolo Paulo, que no início do capítulo 3, versículo 1, ele disse: Ei, eu sou prisioneiro de Cristo por amor de vós. Mas a partir do versículo 14, ele começa a fazer uma oração. E essa oração, ele se colocou de joelhos diante do Pai. Porque ele entendeu a visão. Ele entendeu que a visão que o Senhor tinha para ele não era aquela a qual ele tinha acolhido quando ele era da escola de Gamaliel. Da mesma forma que aquele rapazinho que foi cego de nascença, ele acolheu a palavra de Jesus em seu coração, obedeceu e não era mais cego, porque ele conseguia enxergar. E aquele homem, o apóstolo Paulo, orou assim: de quem toma o nome toda família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, irmãos, essa palavra é para mim, é para você. E é uma palavra que eu e você temos que orar de forma contínua, porque Ele nos concedeu, Ele nos conceda que sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. A oração de Paulo, aquele homem que tinha alinhado a sua visão, que estava com a visão diferente, que tinha a visão do enviado, que tinha a visão do Messias. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós como arraigados, alicerçados em amor, a fim de quê? De que poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que faz o quê, irmão? Que excede a todo entendimento, para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E aí você já poderia dar glória a Deus.
Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja o quê? A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém, irmãos. Eu e você precisamos estar como o apóstolo Paulo. Ore novamente, ore novamente, ore novamente. Para quê? Para que nós possamos compreender com todo mundo junto, a gente compreender junto qual é a esperança do nosso chamamento, como é que a gente vai proceder, como a gente pode compreender qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura e a profundidade do amor de Cristo. E queridos, infelizmente, há momentos na nossa vida que, conforme o apóstolo Paulo disse em outro texto, que o amor não deve se comportar convenientemente. E às vezes a gente se comporta. Por isso eu e você somos chamados cada vez mais a entrarmos aqui, nesse lugar, aonde eu e você vamos conhecer o amor de Cristo, que excede não o que você acha, não o que eu penso, excede em todo o nosso entendimento, para que nós sejamos tomados, sabe de quê? Da plenitude de Deus. A gente ainda não chegou nesse lugar, mas nós estamos no caminho. Nós estamos no caminho. Então se coloque de pé em nome de Jesus. Estar no caminho, querido, é você outrora não enxergar. Jesus toca nos seus olhos. Faz com que você comece a ver da forma que Ele te fez enxergar. Quando você é tocado por Jesus, você pode ficar cego para aquilo que você pensa, para aquilo que você acha, para aquilo que você acredita ao longo da sua vida, porque Ele quer com que eu e você comecemos a enxergar de acordo com o que Ele vê, de acordo com o que Ele tem como propósito na minha e na tua vida. A fé é simples. A fé, ela é simples. A melhor versão da Bíblia que nós podemos ter é a vivida e a praticada. O apóstolo Paulo, ele foi tocado por um irmão que a princípio teve medo, mas decidiu obedecer. E a palavra de Deus diz que quando ele foi encorajado, quando ele recebeu o Espírito Santo, quando ele ficou cheio do Espírito Santo, imediatamente os olhos deles caíram como umas escamas e ele tornou a ver. Ele se levantou, foi batizado. E depois de ter se alimentado, se sentiu fortalecido. Noite de ceia, noite de mesa. É noite de comunhão com o Senhor e uns com os outros. Eu queria chamar a irmã da ceia em nome de Jesus, irmã Cátia. Ela já sabe que é ela não fica ali por quê? Ela sabe que é ela, a irmã da ceia. Por quê que eu chamo a irmã da ceia? Porque